Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. Semanalmente trazemos um convidado para bater um papo sobre saúde mental. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Porto Melo. É Paulo Porto Melo ou Paulo Porto de Melo, doutor? De Melo, Rafa. Paulo Porto de Melo, neurocirurgião pela Unifesp. Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui cara. com você, viu? Eu que agradeço. Obrigado aí. Atendeu o dia inteiro, né, doutor? Faz parte. Seu último paciente era quase 5 horas. Foi isso que eu entendi. Vocês ficaram até um pouquinho, deram uma esticada. Sempre atrasa, né, cara? Não tem jeito. A gente não tem como pegar um paciente que está com uma aflição ali, uma doença que ele precisa resolver. Sim. E simplesmente falar, desculpa, eu tenho outra coisa para fazer, fica aí, eu vou embora, outro dia você volta. Não dá, né? Não dá. O último paciente estava marcado para as 4h20. Caraca. Aí ele fala, qual que é o seu compromisso? Fala, eu tenho um podcast. Fala, É, pô, doutor, eu não rola, né? Eu ruim da saúde aqui. Você me explicou algumas coisas aqui fora do ar que eu captei a mensagem. Eu falei, como falar? Picada, pós-pandemia, são algumas coisas que a gente deve utilizar, alguns termos, é isso? Esse é um tema que, infelizmente, ele tem sido censurado aí na rede, né? Nas redes sociais. Eu mesmo tomei um shadow ban aí de mais de um ano aí de uma das redes, né? De uma não, de todas. Caraca. Por falar coisas lá atrás que hoje em dia estão se mostrando verdadeiras. Então a gente tinha muita restrição, muita desconfiança a possíveis efeitos colaterais das picadinhas. Certo. E é o que a gente está vendo, infelizmente, né? Muita gente com problema de esquecimento, de falta de energia, muita gente aí com trombose, com infarto, com morte súbita. E já começaram a sair os primeiros estudos que mostram que há uma correlação com essas picadas aí. Caraca, meu. Entendeu? E, por exemplo, assim, existe o esquecimento e o Alzheimer. Você consegue me Sim, na verdade, assim... desmistificar, me explicar? O que ficou famoso aí no imaginário popular é o Alzheimer, né? Tá. O que é o Alzheimer? É uma doença degenerativa da esfera cognitiva cerebral. Então, ela afeta principalmente, mas não só, memória. Numa fase mais tardia, além do déficit de memória, tem alteração de comportamento, tem dificuldade para se alimentar, até na fase final, dificuldade de prover os próprios cuidados pessoais, né, de higiene, etc. Mas o Alzheimer é uma das 80 causas de demência. Uma das 80 causas de demência? Então a gente tem a demência senil, por exemplo, que é uma demência que vem pela própria idade. Não dá para você exigir que o cérebro de alguém com 85 anos de idade tenha a performance do cérebro de alguém com 20. O HD tá cheio, né? Tudo bem que às vezes os de 85 performam até melhor, Bem né? melhor. Mas tudo bem. Mas em geral, se você for comparar, a gente sempre compara o indivíduo com ele próprio. Começa por aí. Então a gente vê que, não, olha, eu tinha uma performance assim, hoje em dia eu não consigo mais. Eu não consigo, antes eu bati o olho numa planilha, por exemplo, um executivo, eu decorava aqueles números, hoje em dia eu tenho que ficar consultando toda hora, né? Agora, esse é um tipo, né, que é o declínio com a idade, existe o Alzheimer, que tem esse é o senil que você fala? Esse é senil, né, que você vai tendo esse prejuízo conforme você vai envelhecendo, isso é natural, né? Existe o outro clássico, que é o Alzheimer, né, que todo mundo fala, que começa com prejuízo de memória recente. Então aquele paciente que se lembra de fatos antigos, mas não se lembra do que comeu no café da manhã, não se lembra onde deixou a chave do carro e etc. Mas isso começa a ter um prejuízo funcional. Então hoje em dia, para a gente classificar as demências, a gente precisa fazer uma investigação muito completa, porque tem diversos tipos. Então tem a senil, tem o Alzheimer, tem a doença de corpúsculos de Levy, tem a doença de Pick, a gente tem a demência frontotemporal, a gente tem as intoxicações por metais pesados, ou seja, a gente vai abrindo o leque aí de uma série de coisas. Tem a demência pós-traumática. Rola isso também? Teve um trauma, esqueceu, apagou. A mais conhecida é o que a gente chama de demência pugilística, né? Do boxeador. Essa que o Maguila entendeu? teve? Exato. Então existem várias coisas que podem prejudicar o desempenho cognitivo do cérebro. Agora, é preciso muito cuidado, primeiro para diferenciar qual forma de demência é, porque senão eu vou dar um remédio de Alzheimer para um cara que não tem Alzheimer, não vai melhorar. Ele vai gastar uma grana e não vai melhorar. E mais do que isso, é preciso muita cautela, porque hoje em dia
a gente tende a esquecer mais as coisas. Todo Por mundo quê? hoje fala, pô, eu esqueço, sou muito esquecido. Ah, não lembro onde deixei a chave do meu carro, não lembro o que eu comi no café, pô, eu tinha marcado com você, esqueci do compromisso. Porque a gente vive um estilo de vida ansiogênico. Então, nosso estilo de vida atualmente, ele gera ansiedade. Por quê? Você está sempre com vários compromissos, um encadeado atrás do outro. Você está ali, de repente, a gente está aqui conversando, aí toca o seu telefone, aí você, só de acender a tela do seu celular, você já desviou o seu foco. E aí você já partiu daquele fio da meada, perdeu. E aí você vai ter que retomar esse fio da meada, não é? Então, esse tipo de coisa acaba interferindo na parte cognitiva. Mais do que isso, o sono hoje em dia, ele é um sono muito prejudicado. Por quê? A gente aqui em São Paulo mora numa metrópole. Toda hora tem rua em obra, tem gente fazendo festa na rua, passando de carro com escapamento furado, e não sei o que, moto, e som, e, cara, luz, muita luz, né? A iluminação da cidade em geral, ela é iluminação forte. E isso contradiz tudo que a gente fala que é para você fazer para ter um sono saudável, que é o quê? Durma num ambiente silencioso, sem luz nenhuma, com temperatura constante. Não é o que a gente faz, né? Então a gente tem um estilo de vida hoje em dia que é uma correria, você acorda, já está atrasado e vai, não sei o quê. A atividade física, eu vou fazer a hora que dá, que é a hora que eu chego em casa, que está errado, entende? Então você acaba gerando coisas, agregando coisas ao seu estilo de vida que vão desempenhar um papel muito negativo na sua parte de memória. O cérebro, quando você não dorme direito, por exemplo, ele perde, primeiro, capacidade de focar. Então Quando não dorme direito. Quando não dorme direito, você foca muito menos. Não é? Isso é comprovado Isso cientificamente. Isso é fato pacífico já. Tá. Então o que vai acontecer? O cérebro fala, bom, eu estou com a capacidade aqui reduzida. Ele vai focar no que é essencial. Porque o que é perfumaria, ele vai deixar no automático. É por isso que você dorme mal, aí você chega em casa no dia seguinte, você vai colocar a chave do carro e depois você não lembra onde você colocou, porque aquilo não é essencial. Essencial para você é o que? É tomar um banho, é fazer sua comida, é cumprir com seus compromissos. O basicão mesmo. O basicão, porque o resto, onde você deixou a chave do carro, se você colocou 2 ou 3 colheres de açúcar no suco, cara, vai passar batido. Por quê? Porque a tua capacidade de foco está alterada, de foco e atenção. Além de tudo, durante o sono profundo, o sono REM, é que você tem a consolidação do aprendizado. No sono? No sono. Por que isso? Então vamos entender o processo da memória, como é que é. A gente tem a memória que é a memória operacional, operativa imediata. O que é isso? Eu estou lendo um texto. Para eu ler a frase de baixo, eu preciso lembrar do contexto da frase de cima. A hora que eu contextualizei, eu apago aquilo da memória. E vai assim, linha por linha. Apaga, coloca. Apaga, coloca. Por quê? Para a linha de baixo ser compreendida, eu preciso do gancho com a linha de cima. E aí eu vou passando linha a linha, certo? Isso é memória imediata, é operativa. Existe a memória de curto prazo, que é aquela que você leu aquilo, seu telefone tocou, você precisou se distrair, mas quando você volta, você lembra mais ou menos o que você estava lendo. Agora, para você guardar isso como uma memória definitiva, você precisa construir conexões entre os neurônios. Então aí você vai precisar ter secreção de neurotransmissores, vai precisar ter síntese de algumas proteínas para fazer uma ligação de um neurônio com o outro. Isso leva tempo. Isso leva tempo e consome energia. Qual que é o melhor tempo que a gente tem para voltar a energia para isso? É no sono, porque no sono você está funcionando ali no piloto automático, batimento cardíaco, digestão, respiração, tal, mas você não tem estímulo. Como o organismo pede. Então você vai pegar ali a tua energia e voltar ela para construir novas conexões entre neurônios, e aí sim você consolida o aprendizado. Óbvio que a gente está dando uma visão muito simplificada, isso não é tão simples assim, porque existe uma curva que se chama curva do esquecimento. Essa curva é estudada, comprovada, e mostra, a partir do momento que você é exposto a um conteúdo novo, quanto tempo você começa a esquecer aquele conteúdo. É com 6 horas, é com um dia, é com 3 dias, é com uma semana, é com um mês. E essa é uma curva que ela é reprodutível em qualquer população.
Tanto é que uma das estratégias para você estudar para um concurso, por exemplo, é você pegar a curva de esquecimento e falar, bom, eu sei que se eu aprender aqui um conteúdo, depois de 6 horas eu vou começar a perder. Aí eu coloco o primeiro reforço de aprendizado com 6 horas. Volta Eu o sei... tema? O mesmo tema. Tá. Eu sei que depois de 24 horas eu tenho outra queda. Eu vou colocar ali, então, um novo reforço de aprendizado. Eu sei que 15 dias depois eu tenho um novo pico de queda. Pico de queda é engraçado, né? Mas é Pico isso de mesmo. queda. Ou seja, é um ponto onde eu mais esqueço. Eu coloco ali um outro reforço de aprendizado. E isso é comprovado que é muito mais eficaz do que eu ficar estudando 6 horas seguidas. Caramba, tem gente que você falou de concurso. O cara fica o dia inteiro, vai 10, 12 horas dia estudando. E aí no dia seguinte ele esqueceu. Esqueceu tudo. Fala, puta, eu tô um ano estudando, Porque 10, tá 12 estudando horas errado. por dia e não passei no concurso. Porque está estudando errado. Por isso que uma das grandes coisas que a gente faz hoje em dia, das minhas áreas de atuação, é ensinar os outros a estudar. Caraca. Tem gente que é super inteligente, que arrebenta, raciocínio rápido, lógico, executivo, operativo, matemático, espacial. Chega pra mim e fala assim, doutor, eu não consigo passar no concurso. Aí você vai ver o teste que antigamente se fazia o teste de QI, o cara estoura no teste. Inteligentíssimo. Muito. Só que qual que é o problema? Estuda errado. Tem a capacidade de estudar uma grande quantidade, um grande volume de informação, mas não retém. Por quê? Porque não está aplicando os reforços da forma e no ponto correto ao longo do tempo. Caraca. A gente ajusta isso aí e a coisa vai. Certo. É real o que falam, por exemplo, nós estamos falando tudo isso, começou o nosso papo falando do sono, esse assunto. O pessoal do interior, o caipira, digamos assim, ele dorme 9 da noite, 8 da noite e 5 da manhã ele acorda. E o cara tem um dia produtivo ao extremo, acorda bem, não precisa nem de despertador. Ele tá digamos, nessa prateleira que você falou que tem tudo correto. Clima, som, ambiente. Cara, pensa o seguinte, Rafa, a gente é um animalzinho relativamente recente na Terra, tá? A gente foi projetado para quê? Como é que viviam os nossos ancestrais? Caçar para subsistência, e o cara acordava quando? Com o raio do sol, e ia se deitar quando o sol se punha, né? E isso se deve a um negócio que chama ciclo circadiano. Então o nosso corpo ele é programado para isso. A gente tem um hormônio produzido na glândula pineal que é a melatonina, que todo mundo hoje está na moda tomar. Fala melatonina, eu penso que é o comprimido. A melatonina ela sobe durante a exposição à luz solar e ela vai caindo conforme vai sumindo a luz solar. E ela que regula esse ritmo do sono. Qual é o problema? Existem algumas coisinhas que atrapalham esse ciclo. Então você coloca, por exemplo, luz azul. Diminui a produção de melatonina. Você conhece alguma coisa que emita luz azul? A nossa lâmpada. TV, celular, tablet. Então, a luz do quarto geralmente é a luz amarela, né? Você pode deixá-la mais amarelada. Tanto isso é importante que as principais fabricantes de celulares, por exemplo, eu vou falar da Apple, que é o que eu tenho, tem lá o modo noturno. Quando você ativa o modo noturno, você percebe que a tela fica mais amarelada. Sim. Porque ele filtra a luz azul, porque ele sabe que aquilo ali vai impedir a produção de melatonina e pode atrapalhar seu sono. Então, essa luz faz mal? Exato. Por isso que a gente recomenda, não tenha TV no quarto. Não use celular antes de dormir. Mas eu vou pra cama, eu vou ficar fazendo o quê? Pega um livro e vai ler. Entende? Então a luz azul atrapalha, e é uma coisa que é super frequente no cotidiano. E aí quando a gente vai, como você falou, pro caipira, o cara não tem. Porque na roça não tem sinal de celular, às vezes não chega a TV também direito, então o cara tá acostumado, chegou, escureceu, ele vai lá, janta, toma o banho dele, dorme. Dorme bem, né? Dorme muito bem, ele desliga. E aí quando ele acorda, ele tá super disposto. E aí ele tem um dia, como você falou, super produtivo. Porque ele não tem essas interferências que a gente tem, não é? Então é a luz azul, é o campo eletromagnético, é o barulho, porque você tá ali no seu quarto, o ar-condicionado tá ligado, aí tem um barulhinho do ar-condicionado, entendeu? Aí aquela luz vermelhinha luz vermelhinha da TV que tá desligada. Então se você for ser rigoroso, é isso. Aí você fala, mas eu, por exemplo, eu não tô nem aí. Se tiver luz no quarto, luz estiver acesa, apagada, telefone tocando, eu durmo. Desliga? Eu consigo. Agora por quê? Porque eu passei a faculdade de medicina inteira
e a minha residência sendo treinado. Ó, quando você tiver um tempo, dorme, porque você não sabe quando você vai dormir de novo. Dá para treinar a mente? Você consegue se adaptar. É essa a grande característica do ser humano, a gente se adapta. Agora, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior a essas variáveis e que aí qualquer coisinha é o suficiente para despertar a pessoa. Entendeu? Então, ou às vezes para impedir, né, de adormecer. Porque são dois problemas diferentes do sono. Tem a dificuldade na indução do sono, ou seja, você tem dificuldade em adormecer. E tem a dificuldade na manutenção do sono, ou seja, você até consegue pegar no sono, mas ali depois de meia hora você acorda e você não consegue dormir mais. Isso é horrível. Quando acontece isso comigo, por exemplo, eu deito e durmo. Dá 3 horas da manhã eu acordo. Fico lutando. Aí quando dá 7 da manhã dá sono de novo. Então, isso é um erro muito frequente. E isso é uma das primeiras coisas que a gente desfaz no consultório. A gente fala, acordou, você vai tentar voltar a dormir por 20, 30 minutos. Não conseguiu, levanta. Levanta e vai fazer alguma coisa. Porque senão o que acontece? Você fica dormindo e fala, pô, o tempo tá passando, eu não tô dormindo e não sei o que. Você começa a ficar ansioso. E essa ansiedade ela vai acabar liberando uma série de neurotransmissores, de hormônios que vão impedir você de adormecer mesmo. Então quando você levanta, você fala, não, eu vou levantar. Não, tô aqui há 20 minutos, não consegui, beleza, levanta. Independente se for 2, 3, 4 da manhã. Pega um livro e vai ler. Vai te dar sono. Ah, não deu sono. Azar o seu. Você tem compromisso às 7, vai varado. Não durma. Só que também não durma durante o dia. Vai chegar à noite e você vai ter sono. Aí apaga. Aí você vai desligar. Entendeu? Então são algumas coisas que a gente acaba corrigindo. Esse conjunto de medidas que a gente aplica nos pacientes, a gente chama de higiene do sono. Higiene do sono. Outra coisa que é um negócio que parece uma besteira, mas que funciona muito. Tem um horário para acordar. Ah, mas amanhã eu não tenho compromisso de manhã. Cara, se tem dificuldade com sono, você vai ter que ser disciplinado. Você vai ter que colocar seu despertador e acordar todo dia às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde, qualquer horário. Mas tem que ser um horário que você todo dia acorde naquele horário. Porque a médio prazo você condiciona o seu cérebro e você vai acordar naturalmente naquele horário. Médio prazo, isso é interessante Sim. falar. Não é algo que vou demorar 3, 4 anos Não, pra... médio prazo. Hoje tem muitas vezes, exceto quando eu estou muito cansado, porque a minha esposa não gosta de acordar com um despertador. Muitas vezes hoje eu acordo antes do despertador. E aí eu acordo, viro ali pro lado, já olho a hora, já desligo o despertador para não acordar ela. Agora, óbvio, o dia que você está muito cansado, que você está exausto, que não sei o que, você não vai conseguir fazer isso, né? Porque o condicionamento, ele funciona quando você está em condições normais. Agora, óbvio, você está exausto, precisando de repouso, o cérebro fala, azar pra tua regra aí, você vai dormir. Então, mas são exceções. São exceções. Entendi. O doutor, tem possibilidade, por exemplo, pessoa criada na cidade a vida inteira, lá pros seus 40 anos, fala, eu preciso mudar, preciso organizar meu sono, regrar. Vai pro meio do mato, pra um acampamento, sei lá eu aonde. Fica um tempo lá, dorme quando o sol se põe e acorda quando o sol nasce. Tem como ele ressignificar? Você tem como adaptar a sua rotina. Agora a questão é, esse cara vai voltar para a cidade, ele vai ter os mesmos fatores que estão atrapalhando o sono dele. Aí volta tudo de novo. Aí ele vai desfazer tudo isso. Então por isso que a gente falou, olha, consulta para um paciente com distúrbio do sono. Deixa eu entender como é que é teu quarto. Você tem TV no quarto? Tem som? Tem geladeira? Tem ar-condicionado? Você mora onde? Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu morava muito próximo da Avenida Santo Amaro. Ônibus, tudo. Além disso, do lado de um hospital. Barulho de ambulância a noite inteira. Aí a Santo Amaro entrou em obra. Piorou um pouquinho. Cara, assim, como é que você... Tem coisas que não dá pra você corrigir porque o ambiente... Como é que eu vou mandar na prefeitura, não faça a obra? Não tem o que fazer. Então como é que você faz? Você adapta. Então você vai, bota um tampão de ouvido, bota um som ambiente para mascarar aquele som que está lá fora, que está vindo de fora, coloca uma janela anti-ruído. Então mas para isso você precisa entender qual é a realidade do paciente. Não tem pacientes iguais. Isso para qualquer coisa, não é só para o sono. Eu tenho, por exemplo, um casal de gêmeos que eu atendo no consultório, que chegaram para mim com a história de ser vitimados por TDAH, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade. Todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo. Não é bem assim, mas tudo bem. Cara, casal de gêmeos. Examinei, fiz algumas correções alimentares. Adultos já? Gêmeos, crianças. A criança, tá. Correção de estilo de vida, alimentares, suplemento, não sei o que, papapá. Resolveu o tal do TDAH.
a fórmula de suplementação que um toma é completamente diferente da fórmula que o outro toma. Caraca, se Ah, for mas ver, eles têm o mesmo DNA. mesmo DNA. Tudo bem, mas a condição hormonal é diferente. Só de ser um homem e uma mulher já muda também, né? Por quê? Para você que é homem, o nível normal de testosterona é ao redor de 1000. Para uma mulher é ao redor de 30. Uau. Então é óbvio que o perfil metabólico, as necessidades nutricionais, de minerais, etc., vai ser diferente. Outra coisa, você de repente não adoeceu. A sua irmã adoeceu. E aquela doença deixou uma assinaturazinha ali para ela que ela metaboliza as coisas de um jeito diferente. Vai ser diferente? Vai. Já dali já muda pro resto Na da vida. verdade, quando a gente fala de metabolismo, a gente observa variações no mesmo indivíduo. Porque o seu metabolismo é um aos 20 anos, é outro aos 40, é outro aos 60. Nossa, muda bastante. Então né? a suplementação ela vai evoluindo junto com você. Por exemplo, eu estava até conversando com a minha esposa hoje, né? Assim, a partir dos 40 anos de idade, todo mundo deveria suplementar um negocinho que chama mitocôndria. O que é a mitocôndria? Só A aprendi na escola, mitocôndria mas já não lembro mais nada. É a usina de energia do corpo. É o que pega uma molécula que tem pouca energia, que chama ADP, ADP. e transforma em ATP. E o nosso corpo funciona consumindo ATP. Então, quanto mais baixo ATP a gente tem, menos energia a gente vai ter, a gente vai se sentir mais letárgico, sem disposição. Ok? Legal. Isso acontece a partir dos 40 anos porque as enzimas que estão dentro da mitocôndria, elas baixam a sua efetividade, a sua eficácia a partir dos 40 anos. Então é natural, tanto que você ouve um monte de gente falar assim, pô, eu fiz 40 anos, parece que virou uma chavinha aqui. Desligou. Por quê? Porque isso, o nosso corpo, ele tem um processo de senescência, de envelhecimento natural. Isso acontece com a mitocôndria. Aí você fala, ah não, mas tem uns velhos aí que eu conheço de 70 anos, que os caras correm não sei o quê. Por quê? Porque o cara, com o estilo de vida dele, ele consegue matar as mitocôndrias velhas e criar novas mitocôndrias. Mas pelo estilo de vida do cara, não que Claro. ele toma alguma coisa. É um conjunto, então ele tem atividade física, ele dorme direito, ele faz jejum intermitente, ele não coloca alimentos inflamatórios para dentro do corpo e ele sabe que ele vai precisar suplementar. Todo mundo precisa suplementar. Você fala, pô, não é possível. Antigamente ninguém tomava. Ninguém tomava. Se você comer direito, você não precisa de suplemento. Ah, não? Vou te dar um exemplo. Trigo. Ah, você come trigo? Pão, farinha de trigo. Bolo, bolacha, Todo dia. macarrão, tem trigo em tudo. Sim. Né? Então, mas o trigo é enriquecido, não sei, tudo bem, mas o trigo que nós comemos hoje ele foi modificado geneticamente. Para quê? Para ser mais resistente à praga, para aguentar mais pesticida e para ser mais produtivo. Ou seja, para render um número maior por unidade. Salvar a lavoura, literalmente. Salvar a lavoura, literalmente. Né? Legal. Como é que eles fizeram isso? Eles aumentaram o percentual no trigo de uma molécula que se chama gliadina. A gliadina é altamente inflamatória para o cérebro. Ela inflama o cérebro. Tem alguma coisa a ver com câncer isso aí? Que causa câncer? Algumas teorias dizem que sim, mas já o que a ouvi. gente sabe é que a gliadina ela provoca um processo inflamatório cerebral crônico que reduz a cognição. Tanto que uma das medidas que a gente toma pacientes com problemas como Alzheimer é tirar o glúten. E melhora. Caraca. Então veja, por mais que você coma, hoje em dia, o mesmo prato que o seu pai comia há 30 anos atrás, não, mas meu pai comia 250 gramas de arroz, eu estou comendo 250 gramas de arroz. Ele tomava um copo de leite, eu estou tomando um copo de leite. Um pãozinho de manhã. Só que acontece, o elemento que faz aquele alimento é diferente, o trigo é diferente. Leite, vamos lá, pro leite. Primeiro que o ser humano é o único animal que continua tomando leite depois que não é mais Bezerro. né? Segundo que, há uns 25 anos atrás, houve uma mutação espontânea na molécula do leite, numa das moléculas do leite. Então passou de leite tipo A1, que a gente chama, para tipo A2. Isso garantiu uma produtividade muito maior. As vacas que davam aquele tipo de leite produziam 3 vezes mais do que a vaca que não dava aquele tipo de leite. E aí esse leite, obviamente, Já vem modificado. o pecuarista falou, opa, tá rendendo mais, Vou ganhar eu vou grana pegar aqui. só vaca dessa linhagem, porque eu ganho mais pelo... Não tá errado. Se não fosse por um probleminha. Esse leite, ele também é mais inflamatório. Então percebe que por mais que aquilo que você vê seja a mesma coisa que seu pai, que o seu avô comia, aquilo ali, infelizmente,
não é exatamente o mesmo valor nutricional do que eles se alimentavam. Então você vê, muita gente hoje tem deficiência de vitamina B. Porra, a vitamina B tem na comida. Deficiência de retinol, que é a vitamina A. Cenoura. Alimentos alaranjados, amarelados. Por quê? Porque a gente vai ali comendo coisas que estão com valor nutritivo menor. Quer um outro exemplo clássico aí que está na boca do povo? Não, eu não vou tomar ômega 3 porque eu como salmão. Quando vai no rodízio japonês. Não, legal, cara. Você come salmão, vai no japonês uma vez por semana, teoricamente a quantidade de ômega 3 que você estaria ingerindo seria legal. Pena que O salmão também tá o modificado. seu salmãozinho é de cativeiro. Aí o salmão de cativeiro, como é que ele é feito? Ele é um peixinho que tá ali bonitinho, tá, jogaram num Ração. tanque. Ração. Ração. O bicho crescer, né? Pro bicho crescer rápido e eles poderem abater o bicho e comercializar. Aonde é que tem um salmão rico em ômega 3? O salmão selvagem. Porque ele come a plantinha do rio, ele come um peixinho menor. Então é diferente a composição corporal daquele salmão. A mesma coisa você tira pro gado. Gado que é criado confinado é diferente a composição da carne do gado que é confinado com pasto livre. O do pasto livre ele é mais. A carne é um pouco mais rígida, mas ela é muito mais saudável, é menos gorda, tem mais elementos naturais que a gente precisa. Geralmente não é enriquecido, não é crescido com hormônio. Que o hormônio que o cara dá pro gado vem pro teu corpo quando você come. Frango, ovo, é a mesma Isso coisa. que eu ia te perguntar, no ovo também já tem mudança? Já vem pronto, né? Vem, Modificado. se a galinha ela é criada em cativeiro, é diferente da galinha que é criada pastando livre. Tanto que você vai hoje no mercado, você pode procurar que você vai ver. É que a gente não presta atenção. Vai comprar Mas você vai ler, você loucamente. pega a caixa lá, tem lá, galinhas criadas em pasto livre. No mercado? No mercado, se for no Oba, eu não ganho nada do Oba, hein? Você vai ver lá, tem. Então não é mais, ovo é caipira ou não. Não. Além do ovo, a galinha criada com pasto livre. O ovo é muito mais nutritivo. Então, assim, porra, na prática, Rafa, como é que você difícil, vai. né? Cara, você não vai conseguir ir almoçar no PF aqui do lado e falar: não, peraí, esse ovo aí que o senhor tá colocando aí, a galinha, como é que era a galinha? Não, essa farinha aí o senhor comprou da onde? Essa farinha de trigo aí? Não, olha, é trigo ancestral, não é? Como é que Não é isso? dá pra saber. Esquece. Então o que, que a gente faz, né, do ponto de vista prático? A gente avalia o cara, se não tem grandes problemas nutricionais, tipo o cara só come farinha, carboidrato, não come nada de proteína, também não come gordura e não sei o que, papapá, a gente corrige os grandes erros nutricionais e os nutricionistas ajudam muito nisso, nesse processo, porque eles tornam a prescrição do médico, que é não coma isso, não coma aquilo, em alguma coisa saborosa e fácil de adotar no dia a dia. Troque. Entendeu? Além disso, a gente viu ali, corrigir os grandes erros, a gente dosa. Como é que tá a tua vitamina B, tua vitamina A, tua vitamina C, tua vitamina D, como é que tá teu magnésio. Aí aquele exame de sangue E detalhado. dosa. Dosou, pô, Rafa, você tá comendo isso, tal, tá certo, se adequou na Nutri, mas é o seguinte, cara, por mais que esteja certinho, você não tá conseguindo colocar para dentro o que você precisa. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai suplementar. Então nós vamos fazer um pouquinho de vitamina B3. Vai botar um pouquinho de B12. Ah, ó, aqui, ó, você tem uma particularidade que isso é seu. Que você tem um probleminha que você não consegue ativar a vitamina B12. Falta uma enzima para você que você não consegue tornar a cobalamina em metilcobalamina, que é o que a gente precisa para lubrificar o organismo. Jesus amado, já me A gente não consegue. Metilcobalamina, ele serve para lubrificar. Não é. Estou dando aqui um exemplo. Né? A metilcobalamina ela atua num mecanismo muito importante que atua até na prevenção de câncer, que é a metilação. Tá? Já é um... Eu não consigo, porque naturalmente você faz o quê? Você come a cobalamina pela comida e o teu organismo tem um processo metabólico ali que ele transforma a cobalamina em metilcobalamina. Certo. Mas tem algumas pessoas que têm o que a gente chama de polimorfismo genético que não tem essa capacidade. A gente identifica no exame e fala, bom, Rafa, eu não vou te suplementar a vitamina B12. Eu vou te suplementar metilcobalamina porque Vai você não tem essa parte raiz do metabólica. negócio. Então eu vou pular esse passo metabólico no teu organismo. E é assim para vitamina B, para vitamina D, para vitamina E, para vitamina C, para vitamina A. É assim para manganês, é assim para magnésio, é assim para um monte de coisa. Aí você fala assim, outro dia eu fui, o cara me deu selênio. Pô, não selênio, por que eu quero selênio? Não serve para nada, ele só é um passo necessário para sintetizar todos os neurotransmissores. Puta, o selênio. Só isso.
Existe cápsula de selênio? Existe cápsula de selênio. Agora, se você for um cara que metaboliza direito, uma macadâmia por dia que você coma, uma castanha do Pará, resolve o teu problema. Caraca, mas aí preciso fazer exame pra saber se eu sou esse cara. Claro. Então, o que a gente recomenda? Você passou dos 40 anos, a gente sabe que é tipo uma porta que você atravessa do ponto de vista metabólico. Cara, vai dar uma olhada como é que você tá. Porque hoje, se você suplementa, se você corrige o estilo de vida, você não vai deixar de envelhecer. Só tem um jeito garantido de deixar de envelhecer. Qual? Morrer. Bah. Você morreu, você para de envelhecer. Né? Agora, você não quer morrer, você quer envelhecer. Como é que você quer envelhecer? Você quer ser um velho decrépito? Ou você quer ser um cara de 80 anos que está ali com a tua família, que está aproveitando, que consegue ler um livro? Não depender de terceiros para cuidar de você. Ter uma agilidade, andar direito, sabe? E viajar com a tua mulher. Cara, você vai começar a se cuidar cedo porque a gente hoje tem muito recurso que não é com remédio, é com estilo de vida e com suplemento. E aí você consegue tornar essa pessoa uma pessoa, à medida que vai envelhecendo, mais saudável. Entende? Sim, quando você fala de suplementar, doutor, como que é essa suplementação? Com cápsula, com injeção? Depende. Tem coisa, por exemplo, que você precisa da cápsula. Tem outros ativos, vou te dar um exemplo clássico, creatina. Que não dá para você colocar em cápsula. Porque a quantidade de creatina por dia, grosso modo, lógico que existem particularidades, são 5 gramas. Uma cápsula, Essa é uma cápsula no máximo 500 miligramas. 1 grama já é... Então você vai tomar 10 cápsulas só de creatina? Não, você faz o quê? Pega ali um scoopzinho, põe na água e toma para dentro. Entendeu? Tem coisa que a absorção ela é melhor sublingual. O exemplo clássico é a metilcobalamina. Se eu der a metilcobalamina por via oral, menos de 10% de absorção. O que eu faço? Ou ponho uma gotinha sublingual ou ponho um filme daqueles... Parece um filmezinho transparente. Você coloca na bochecha, ele absorve. Então, para cada substância existe um veículo, ou seja, uma forma de administração apropriada. Entende? Depende. Por exemplo, outra coisa que o pessoal usa muito, cúrcuma. É um pozinho. Cúrcuma, que vem do açafrão. A cúrcuma tem um poder anti-inflamatório e antioxidante excelente. Ah, vou usar cúrcuma. Para quê? Você quer usar isso para fazer o teu intestino funcionar ou você quer usar isso como anti-inflamatório e antioxidante para viver mais e viver melhor? Não, eu quero usar para o meu intestino funcionar. Legal. Cúrcuma simples. Porque aí ela passa a ter um efeito de pré-biótico, quase como se fosse uma fibra alimentar. Porque ela não absorve quase. Então ela passa pelo trato gastrointestinal, praticamente sem ser absorvida, chega lá no intestino, começa a cutucar o intestino e ele funciona. Ah não, eu quero usar com efeito antioxidante e para ter uma longevidade. O que eu faço? Eu tenho que melhorar essa absorção, cara. Como é que eu melhoro essa absorção? Tem estratégias. Ah, eu vou misturar a cúrcuma com piperina, que é da pimenta negra. Porra, eu já multipliquei por muitas vezes a absorção. Ah não, além da piperina, para melhorar ainda mais, eu sei que a cúrcuma ela é melhor absorvida se ela estiver num ambiente gordo. Aí o cara da farmácia de manipulação inventou um jeito que ele vai lá, pega a partícula de cúrcuma, envolve numa microgota de gordura e joga para você. Putz, então vem pronto. Que é a cúrcuma lipossomal. Então percebe, são várias nuances que o teu médico ele vai pegar o teu perfil e vai ver o que você precisa naquele momento da sua vida. Porque hoje você está estressado, você não come direito, você não faz atividade física, não sei o quê. A gente vai lá e dá uma equilibrada em você. Cara, você dá uma emagrecida, você começa a comer melhor, você começa a se cuidar, fazer atividade física. Disposição. Muito. O teu estresse diminui, não sei o que. Você fala, cara, e agora? Não sei, Rafa, vamos ver de novo como é que você tá? Rafa, você equilibrou aqui, ó. Agora, ao invés de ser a dosagem de reposição, nós vamos manter. Vamos diminuir um pouquinho aqui, mudar isso aqui lá e não sei o que e tal. Daqui a pouco você está 10 anos mais velho, as suas necessidades vão mudar. Com certeza. Por quê? Você está judiando do corpo há 40 anos. Você precisa de alguma coisa para reparar a cartilagem, para preservar a tua memória, cara, e aí você vai manipulando, né? Vai adequando a necessidade ao momento do paciente. Entendeu? Sim, doutor, falou de memória, né? De judiar do corpo e tal. Hoje eu escuto muito falar daquele comprimido do Zolpidem. Aham. Já ouvi falar bem, já ouvi falar mal, bem de novo, mal de novo. Ele causa como que chama? Uma memória curta.
Alzheimer curto. Eu vou te falar, Esquecimento. eu não vou falar nem bem nem mal do Zolpidem, eu vou falar a verdade. Ó, O Zolpidem é o seguinte, você tomar Zolpidem por um prazo longo, entenda-se mais do que 6 semanas, induz dependência química. Ponto. Isso é um fato. E aí quando você fica dependente, o que você começa a ter que fazer? A tomar uma dose maior para conseguir ter o mesmo efeito. E daqui a pouco, uma dose maior de novo. Eu já peguei paciente que tomava num dia 4 caixas de Zolpidem. e lembrando que cada caixa vem 30. É esse aonde a coisa pode chegar. 4 caixas. E o que isso traz de prejuízo? Mesmo o cara que continua só com um comprimidinho à noite antes de dormir. A longo prazo, isso vai afetar a sua memória. Por quê? O Zolpidem, ele não vai, ou qualquer outro Hipnótico. indutor do sono, né? Alguns mais, outros menos. Mas o que eles fazem de uma forma geral? Eles não trazem você para um sono natural. Eles desligam você da tomada. Tem um amigo que eu brincava, tem o condutor, por favor, vou te conduzir até a cama pra você dormir. E o indutor é um soco na sua cara, E deita pum. e apaga. Acabou, nocaute, entendeu? Então isso é complicado. E já tem estudos mostrando isso, que tanto o Zolpidem, o Rivotril, o álcool, que muita gente usa para dormir, o que acontece? Induz o sono? Induz. Só que quando a gente vai analisar as fases do sono, que todo mundo conhece o sono REM, né? As fases do sono elas estão encurtadas. Então o cara é como se ele passasse pelo ciclo, ele passa por 10 ciclos à noite, só que de duração muito curta. Então a qualidade do sono é ruim. Entendi. Explica pra nós, por favor, o sono REM qual que é? Sono REM é, teoricamente, aquele sono mais aprofundado onde o teu cérebro está fazendo por meio de um sistema que o cérebro possui, que se chama sistema glinfático. Glin por quê? Porque o G é de células da glia, células cerebrais, linfático igual ao nosso corpo. Certo. Então o sistema glinfático ele está tirando todo o lixo metabólico do cérebro, certo? Então na fase do sono REM esse é um fluxo mais otimizado. É ali que você consegue realmente tirar o resto tóxico do metabolismo cerebral durante o dia. Sono pesado, digamos. Sono mais profundo. Profundo. Pesado não, Isso. profundo. Isso. Quando a gente sonha, é o sono REM ou fora dele? Cara, aí tem inúmeras Teorias. variáveis. Não, inúmeras variáveis. Depende. Você está sonhando naturalmente, você está sonhando que você tomou um remédio, você está sonhando porque você teve um dia agitado. Então, assim, existe uma diferença muito grande, né? As pessoas falam, porque eu sonhei com isso, quer dizer que aquilo vai acontecer. Cara, os sonhos, muitas vezes, eles não são premonitórios. Existem os sonhos premonitórios. Enfim, eu tenho a minha religião, eu acredito. Sim, você acredita. Mas existem, você precisa diferenciar isso do que são sonhos compostos por restos diurnos. O que são restos diurnos? Pô, o cara foi lá, quase bateu no teu carro. Aí você vai, você ficou com aquilo na cabeça. Aí depois você chegou em casa, você foi comer alguma coisa e, pô, o negócio estava estragado. Aí você vai sonhar que você comeu alguma coisa e quase bateu o carro, entendeu? Alguma coisa distorcida, mas que no fundo tem a mesma raiz. Então, isso é uma coisa complicada de você diferenciar. Não é tão simples assim, porque você precisa conhecer o paciente mais a fundo. Né? E aí, geralmente, não é uma questão tão bioquímica assim. Sim, cada um tem uma particularidade. É um padrão, né? Padrão, certo? Eu, por exemplo, eu devo sonhar, mas eu não me lembro. Ah, você não lembra? Pra mim, assim, eu vou dormir, desliguei, acordei. Se eu sonhei, eu não lembro. Cara, eu sou uma pessoa que eu sonho e lembra. Então, é o teu perfil. Isso entendeu? Desde criança, é engraçado. Tá. Exato, geralmente esses padrões eles se estabelecem precocemente na vida. Eu nunca, sempre eu me lembrar de um sonho precisa ser uma coisa que eu conto nos dedos da mão do Lula. Entendeu? Então, assim, é o meu padrão. Sim. Tá falando de suplementação, de sonho, estamos dando um geral aí sobre mente. Medicina alternativa, doutor, que você acredita nela? Cara, sim, existem aí vários estudos mostrando eficácia para muita coisa. Assim, qual que é a forma de medicina alternativa mais difundida no nosso meio? A acupuntura. Eu ia chutar a acupuntura e acertar. A acupuntura, teoricamente, é uma medicina dita alternativa. Existem outras coisas. Existe a estimulação magnética transcraniana, por exemplo. Que é o choque? Não, é um campo magnético que você aplica no cérebro, por fora, né? Então, sem abrir a cabeça, nada. Você vai lá com um ímã gigante e com isso você muda o campo magnético e muda algumas ondas de transmissão cerebral, né?
Existe meditação, existe outras formas como aromaterapia, existem formas de manipulação aí com luz, né, com cromoterapia. Cromo e foto mesmo, terapia. Né? A gente tem diversas formas que você pode utilizar que são complementares. Então hoje eu acredito muito no conceito de uma medicina integrativa. Assim, qual que é o mal que vai ter um paciente chegar para mim e falar assim, doutor, eu posso fazer acupuntura? Pode. Ó, resolve a tua alimentação, suplementa, se precisar tomar remédio, toma remédio, não sei o que. Quer fazer acupuntura também? Faça. Ah, eu quero fazer cromoterapia. Pode. Por que não? Não abandone o tratamento. Porque cada um, assim, o resultado, o desfecho clínico do paciente, ele depende de uma série de fatores. Tá? Sim. Então o que a gente entra aí? Cada um vai pondo o seu tijolinho. A cromo põe um tijolinho, a acupuntura põe um tijolinho, a medicina convencional põe outro tijolinho, a religião põe um tijolão, porque já existem inúmeros estudos mostrando que, a religião tem um papel crucial no desempenho da recuperação do indivíduo. Religião ou a fé? Cara, eu não estou falando de religiosidade. Estou falando de religião. Você ter uma crença. Se você vai no centro espírita, você vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, vai na macumba, vai no budismo, vai... Cara, como é que a gente sabe isso? Então tem dois experimentos que eu sempre trago. Um deles, a gente teve um grupo de pacientes que fazia hemodiálise, que é um negócio desgastante. O cara vai lá 3 vezes por semana para filtrar o próprio sangue, fica ali a tarde inteira, né? É um negócio complicado. E aí um grupo de pesquisadores foi lá e aplicou um questionário para avaliar o grau de crença, de fé, de religião daqueles pacientes. E aí esses caras foram embora e guardaram o resultado com eles. Outro grupo foi lá e aplicou um questionário para avaliar o nível de felicidade dos pacientes. Pô, o cara tá feliz fazendo hemodiálise? Não, mas alguns estão mais felizes do que os outros. Normal. Né? Aí esse segundo grupo foi lá e guardou esses resultados. E aí teve o resultado médico do desfecho do tratamento. Sucesso, insucesso, mais sucesso, menos sucesso. Aí depois eles pegaram esses 3 grupos e procuraram encontrar padrões. Aí adivinha? Quanto mais fé, religião, mais feliz e melhor resultado do desfecho do tratamento. Então uma coisa está interligada à outra. Outro estudo que eu sempre cito, pegaram um grupo de pacientes homogêneo, então vamos lá, 50 homens brancos de 20 anos de idade com câncer de pulmão e que fumavam 5 maços de cigarro por dia, Exemplo. Todos, mesmo padrão, mesmo perfil, tá? Pegaram, dividiram esse grupo em 2, os grupos iam ser submetidos ao mesmo tipo de tratamento. Um dos grupos, de 25 pessoas, foi enviado o nome desses pacientes, sem mais nenhum detalhe, para um monastério inglês. E os monges receberam aquela lista, não sabiam quem era, não tinham contato, não eram parentes, rezaram por aquelas pessoas. E o outro grupo não, foi só o tratamento médico convencional. Quem saiu melhor? Quem estava recebendo as orações. Sim. Então o paciente chega para mim hoje no consultório e fala assim, doutor, sabe o que é? Eu sou budista. Tem problema se eu for no... Não, vai. E se eu fizer cromoterapia? Cara, vai. Tudo vai agregar. Um tijolinho, você vai somando. O interesse qual é? Que o desfecho seja o melhor possível. Cara, achei bacana você falar. Vários tijolinhos vão construir a casa ou o castelo. É isso. Independente. Doutor, estamos caminhando aí para os finalmente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá em alta também, falei de várias coisas em alta aqui. Insônia, Zolpidem. Canabidiol. Olha, vamos lá. Primeiro, o nosso corpo possui um sistema que se chama sistema endocannabinoide. Então nós temos receptores em várias células do corpo. O ser humano tem esse naturalmente, sistema. Você nasce com isso. Que é um sistema que está muito envolvido, óbvio, na neuroregulação, mas também, por exemplo, na dor. Então a gente sabe que tem drogas que atuam, e não apenas o canabidiol, atuam potencializando esse sistema. E com isso consegue maior analgesia, consegue uma série de efeitos benéficos. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que existem formas distintas do canabidiol. Só um detalhe, eu tô falando do canabidiol prescrito por médico, Sim, não é. Pra você comprar então, na esquina. Mas existem formas distintas de canabidiol. Então, por exemplo, você tem o canabidiol óleo puro,
Porque ele é refinado e ele é livre de uma substânciazinha que chama THC. THC é o que dá o barato. Quando o cara fuma. Quando o cara fuma ou quando ele usa um óleo que não é... Ah, tem óleo com os dois também? Você vai ver no mercado, existem óleos, esse óleo tem 5% de THC. Esse óleo tem 1% de THC. Esse óleo não tem THC. Canabidiol puro. Puro. Entende? Então isso é uma coisa que é um dos critérios que a gente usa para avaliar o que a gente vai prescrever ou não. Segundo, a gente tem que avaliar se no processo de produção daquele canabidiol, daquele óleo de canabidiol, não ficou algum resíduo. Porque antigamente você pegava óleos de canabidiol, atualmente melhor, mas antigamente você pegava óleo de canabidiol nacional, tinha lá resto de acetona, de etanol. Ah, é antigo já, óleo. Sim. Então você pega, o negócio aqui tem resto de acetona. Pera aí, eu vou dar para uma criança que tem epilepsia grave, ela vai tomar a vida inteira, eu vou querer ficar tuchando acetona nela a vida inteira? Ai, mas é uma partezinha minúscula. Não interessa, você vai dar todo dia por 30 anos. A longo prazo vai judiar. Alguma coisa ruim vai fazer. Entende? Então eu vejo isso com muita cautela. Tanto que hoje em dia não é todo médico que pode prescrever canabidiol. Você precisa entrar no site do Conselho Federal de Medicina. Você tem que ser neurologista, neurocirurgião ou anestesista. Se você não for, você tem que fazer um curso à parte de capacitação para poder se habilitar para prescrever aquilo. E é super controlado. Então, em relação... Quem faz a parte séria do negócio, né? Em relação a isso, é muito controlado. Ah, tá bom, mas você é um neurologista picareta que resolveu vender canabidiol e... Pra ganhar dinheiro... Cara, vai ter picareta? Vai. Em todo lugar do mundo, em qualquer profissão tem. Entendeu? Mas, de uma forma geral, a prescrição de canabidiol aqui, ela é muito regulamentada. Agora, não é o oba-oba que está todo mundo falando. Ah, doutor, é o seguinte, eu tenho Parkinson, posso usar canabidiol? A minha resposta é, pode, claro, depois que todos os outros tratamentos falharem. Primeiro vai tentar alopatia, vai tentar uma acupuntura. Nós vamos tentar a medicação que já está bem consolidada, bem estabelecida, que já é consagrada, digamos assim. Meu, não funcionou, tá bom, já está fazendo estimulação magnética transcraniana? Já, não funcionou. Pô, ó, tem a possibilidade de fazer uma cirurgia, um implante de um eletrodo para resolver. Já fez? Pô, nada resolveu. Tá bom. Tem alternativa. Entendeu? Ah, não, é uma epilepsia de difícil controle. Já usou 4, 5 antiepiléticos ao mesmo tempo e não controlou. A criança está tendo 40 crises por dia. Vamos usar o canabidiol. Né? É a alternativa. Então, é a última, mas é uma. É uma alternativa. Perfeito. Dúvidas sanadas. Doutor, passou rapidíssimo. Estamos quanto tempo aqui já, Carla? Fala para nós. 47 minutos. Fala de o quê? Como assim eu também? Ah, sim. Tem um bate-papo que a gente faz que é o eu também, não sei se o doutor sabe, eu já falei no começo, é um eu também acolhedor. Por exemplo, eu também conheço alguém que tem epilepsia. Eu conheço alguém que tem epilepsia, eu também conheço. Mas assim, eu tenho depressão, eu também. Eu tenho uma insônia, eu também. Então eu faço algumas perguntas simples. Posso fazer? Vamos lá. Vamos lá. Eu já fugi da medicina alternativa por medo de não dar certo. Eu também. Você também? Claro. O médico é um cético por natureza, né? Então você olha para aquilo e fala, será? Mas o que torna a minha opinião, na verdade, ainda mais isenta, porque eu duvidei e eu vi que funciona. E aí, como diria o famoso, eu não tenho compromisso com erro. A hora que eu vi que aquilo funciona e que a minha opinião estava errada, eu mudei. Certo. Eu às vezes durmo olhando no celular com a luz azul na minha cara. Você não? Não. Sensacional. Ouçam ele, o doutor. E o último, eu também. Às vezes eu me sinto, por fatores e problemas externos, me sinto triste, deprimido e me causa uma insônia. Eu também, raramente, mas eu também. Eu procuro aliviar isso pensando da seguinte forma. Aí vem a questão da religião, né? Quando você passa por algum problema muito grave, óbvio, você vai se sentir preocupado, entristecido, tenso, vai te tirar do ar por um tempo. Mas aí qual é a saída que eu tenho para isso? Bom, esse problema é grande demais para que eu resolva? Eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance para poder resolver? Fiz.
Não tem mais nada que eu possa fazer? Não. Pô, pai, agora é contigo aí. E eu entrego o problema para ele. Sensacional. Porque o que a gente não pode, o cara pode, para ele é um cisco. Passamos, sim, com certeza. Ele é dono do ouro, da prata do mundo. Não é? Resolve para nós. Doutor, como está seu Instagram? ppmelo, arroba @ppmelo. Melo, é isso Então, aí. eu vi lá, você dá algumas dicas, fala de alguns temas, aborda vários temas. Né? E eu procuro lá no Instagram usar meio como uma função social, entendeu? Então, por exemplo, a gente vê muitas coisas aí que saem, notícias e não sei o quê, que são nitidamente para caçar clique, né? E aí a gente vai lá e fala real. Ó, você viu isso aqui que fala que o frio causa AVC? Porra, não dá para acreditar nisso, por causa disso. Então a gente vai lá desmistificando essas coisas pro público que às vezes vê aquilo e fica na dúvida, né? Porque se às vezes você tem médico que vê aquilo ali, come a bola e não... Passa. Imagina um leigo que não tem a formação técnica para avaliar se aquilo é verdade ou não. Então, @ppmelo. É isso aí. Segue o doutor. E também agora estamos no TikTok. Então, Eita. um pouco mais jovem. É eu.tbm.podcast. É o TikTok. Instagram, @eutbm.podcast. Agradeço quem assistiu nós até agora. Lembrando, Eu Também Podcast fala sobre saúde mental. Tenho certeza, eu também conheço alguém que tem algum lance de saúde mental. Eu também conheço alguém que precisa. Então, curta, compartilha e, se possível, inscreva-se. Toda terça às 21 horas. Até lá. Valeu!